7 sinais poderosos de que você tem o Espírito Santo. Descubra agora. Você já se perguntou se realmente tem o Espírito Santo habitando em sua vida? Hoje vou revelar 7 sinais bíblicos que não deixam dúvidas sobre essa presença transformadora. Este vídeo é para você que já teve dúvidas ou conhece alguém que precisa dessa certeza. Aperte o play, porque o que você vai aprender agora pode mudar sua vida espiritual para sempre. Confiança na salvação. Você já parou para se perguntar se realmente pertence a Deus? Essa dúvida, por mais inquietante que pareça, não é algo incomum entre os cristãos. Mas hoje eu quero trazer uma mensagem que não apenas responderá essa pergunta, mas também fortalecerá sua fé e eliminará as incertezas. Este é o primeiro sinal que confirma a presença do Espírito Santo na sua vida, a confiança inabalável na sua salvação. Romanos 8,16 declara: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa é uma verdade poderosa que muitas vezes passa despercebida. Quando o Espírito Santo habita em você, ele trabalha incessantemente para afirmar no mais profundo do seu ser que você pertence ao Pai Celestial. Essa certeza não é baseada em emoções passageiras ou nas circunstâncias da vida, mas em uma convicção interior inabalável. Mas talvez você esteja pensando: e se eu ainda tiver dúvidas? Será que isso significa que não tenho o Espírito Santo? A resposta é não. O fato de questionar ou de sentir incerteza em alguns momentos não anula a obra do Espírito em você. Na verdade, a própria batalha contra essas dúvidas pode ser uma evidência da sua filiação divina. Se você não se importasse, isso sim seria preocupante. O inimigo tenta semear dúvidas em nossos corações porque sabe o quanto a confiança na salvação é crucial para a nossa caminhada com Deus. É por isso que Efésios 6,11 nos instrui a nos revestir de toda a armadura de Deus para resistir às investidas do diabo. Lembre-se, a dúvida não é a ausência de fé, mas sim uma oportunidade de fortalecê-la. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos dá uma paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4,7. Essa paz não significa que nunca teremos momentos de ansiedade ou questionamento, mas sim que, no fundo, sabemos que pertencemos a Deus. Essa é a confiança que só o Espírito Santo pode proporcionar. Não é algo que se aprende ou se conquista, é um presente divino. Um dos maiores enganos que enfrentamos como cristãos é acreditar que nossa salvação depende de nosso desempenho. Pensamos: se eu cometi um erro, Deus deve ter me abandonado. Mas a verdade é que a salvação não é baseada em nossas obras, mas na graça de Deus. Efésios 2:8-9. O Espírito Santo nos lembra disso constantemente, sussurrando ao nosso coração que somos amados e aceitos por Deus, mesmo em meio às nossas falhas. Pense na história do filho pródigo, Lucas 15:11-32. Mesmo depois de desperdiçar tudo, ele foi recebido de braços abertos pelo Pai. Isso é um retrato da graça divina. O Espírito Santo nos ajuda a compreender essa verdade, mesmo quando nossos sentimentos dizem o contrário. Ele é a voz que nos lembra: você é amado. Você é filho de Deus. Outro aspecto importante dessa confiança é que ela cresce à medida que nos aprofundamos em nosso relacionamento com Deus. Isso significa passar tempo na palavra, em oração e em comunhão com outros crentes. Quanto mais conhecemos a Deus, mais seguros nos tornamos em nossa identidade como filhos dele. Além disso, o Espírito Santo também nos ajuda a reconhecer os frutos da salvação em nossas vidas. Gálatas 5:22-23 fala sobre o fruto do Espírito, que inclui amor, alegria, paz, paciência, bondade e domínio próprio. Esses frutos são evidências tangíveis de que o Espírito Santo está operando em nós, mesmo quando não sentimos sua presença de forma evidente. A confiança na salvação
também nos dá coragem para enfrentar os desafios da vida. Quando sabemos quem somos em Cristo, não somos facilmente abalados pelas circunstâncias. Podemos dizer como o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmo 23, 4. Essa é a confiança que vem do Espírito Santo. Mas essa confiança não é apenas para nosso benefício pessoal. Ela também nos capacita a encorajar outros. Quando temos certeza de nossa salvação, podemos compartilhar essa esperança com aqueles que estão lutando com dúvidas ou medo. Somos chamados a ser luz no mundo, e essa luz brilha mais forte quando estamos seguros em nossa identidade em Cristo. Porém, é importante lembrar que a confiança na salvação não elimina a necessidade de vigilância espiritual. 2 Coríntios 13:5 nos exorta a examinar-nos a nós mesmos para ver se estamos na fé. Isso não significa que devemos viver em constante medo, mas sim que devemos manter nosso foco em Deus e em Sua palavra. A confiança na salvação também nos dá uma perspectiva eterna. Sabemos que nossa cidadania não está aqui, mas no céu. Filipenses 3:20. Isso nos ajuda a lidar com as dificuldades da vida terrena, com esperança e paciência, sabendo que nosso futuro está seguro nas mãos de Deus. Em momentos de dúvida, lembre-se de que o Espírito Santo é o Consolador prometido por Jesus. João 14, 16, 17. Ele está com você em todos os momentos, fortalecendo sua fé e lembrando-o das promessas de Deus. Não importa o quão difíceis as coisas possam parecer, você nunca está sozinho. Finalmente, confie no fato de que Deus é fiel para completar a obra que Ele começou em você. Filipenses 1:6. O Espírito Santo é a garantia de que você pertence a Deus e de que Ele nunca o abandonará. Essa é a base da nossa confiança. Portanto, se você tem sentido essa paz, essa convicção interior, mesmo que às vezes obscurecida por dúvidas, saiba que isso é obra do Espírito Santo. Ele é quem nos assegura que somos filhos de Deus, nos dá confiança em nossa salvação e nos fortalece para viver como verdadeiros seguidores de Cristo. 2. Amor pela palavra de Deus. Você já sentiu uma sede insaciável de conhecer mais sobre Deus? Aquela vontade de mergulhar nas Escrituras, mesmo que não compreenda tudo de imediato? Esse é o segundo sinal da presença do Espírito Santo na sua vida. Um amor genuíno pela palavra de Deus. Hebreus 4:12 nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele acende um desejo ardente por essa palavra viva. Não estamos mais satisfeitos apenas em ouvir sobre Deus. Queremos conhecê-lo pessoalmente através de sua revelação escrita. Esse amor pela palavra não é algo natural. Antes de conhecermos a Deus, a Bíblia muitas vezes parecia apenas um livro antigo, difícil de entender e distante da nossa realidade. Mas quando o Espírito Santo entra em nossas vidas, ele transforma nossa perspectiva. De repente, as palavras ganham vida e começamos a enxergar sua relevância para o nosso dia a dia. Um dos trabalhos primordiais do Espírito Santo é nos guiar a toda a verdade. João 16:13. Ele nos ilumina enquanto lemos a Bíblia, ajudando-nos a compreender aquilo que antes parecia confuso ou sem sentido. Não é à toa que muitas pessoas testemunham que após entregar suas vidas a Cristo, a Bíblia passou a falar com elas de maneira única. Essa transformação é uma prova clara de que o Espírito está operando em nós. Passamos a valorizar a palavra como nosso alimento espiritual. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Quando o Espírito Santo habita em nós,
Ele desperta essa fome pela palavra. Além disso, o amor pela Bíblia não é apenas um desejo de ler ou estudar. É também um compromisso de viver segundo seus ensinamentos. Tiago 1:22 nos adverte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. O Espírito nos capacita a aplicar as verdades bíblicas em nossa vida cotidiana, transformando a leitura em ação. Esse amor pela palavra também nos transforma de dentro para fora. 2 Timóteo 3:16-17 afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, corrigir, instruir e equipar-nos para toda boa obra. Quando amamos a palavra, estamos abertos à correção divina e à orientação do Espírito para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Talvez você esteja se perguntando: e se eu nem sempre sentir esse amor pela Bíblia? Isso é completamente normal. Assim como o apetite físico pode variar, nossa fome espiritual também pode passar por altos e baixos. O importante é reconhecer que o Espírito Santo está constantemente trabalhando para reacender essa chama em nossos corações. Outro ponto importante é que o amor pela palavra não é apenas individual, mas também comunitário. O Espírito Santo nos impulsiona a compartilhar o que aprendemos com outros. A comunhão com outros cristãos fortalece nosso entendimento e nos ajuda a crescer na fé. Como diz Colossenses 3:16, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Muitas vezes, o Espírito Santo usa a palavra para falar diretamente conosco em momentos de necessidade. Talvez você tenha experimentado isso. Um versículo específico surge em sua mente no momento certo, trazendo consolo, direção ou encorajamento. Isso não é coincidência, é o Espírito trabalhando em você. Outro aspecto desse amor pela Bíblia é a alegria que ela traz. Jeremias 15:16 expressa bem isso. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. A palavra de Deus não é apenas um manual de instruções. Ela é uma fonte de alegria e satisfação profunda. O amor pela palavra também nos protege. O salmista declarou: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmo 119:11. Quando enchemos nossa mente e coração com a verdade bíblica, estamos mais bem preparados para resistir às tentações e armadilhas do inimigo. A leitura da Bíblia também nos aproxima de Deus. É na palavra que conhecemos seu caráter, suas promessas e seu plano para nossas vidas. Quando amamos a Bíblia, estamos, na verdade, amando o próprio Deus, porque ela é sua revelação para nós. Outra evidência do amor pela palavra é a perseverança. Mesmo quando a vida está difícil, o Espírito Santo nos dá força para buscar a Deus nas Escrituras. É ali que encontramos esperança e direção, mesmo nos dias mais sombrios. Além disso, o amor pela Bíblia não é algo estático. Ele cresce com o tempo. Quanto mais estudamos, mais descobrimos a profundidade e a riqueza das Escrituras. É como um tesouro inesgotável que nunca para de nos surpreender. Esse amor também nos leva a defender a verdade. Em um mundo cheio de ideologias e filosofias contraditórias, o Espírito Santo nos ajuda a discernir e permanecer firmes na palavra de Deus. Como Paulo escreveu em 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Finalmente, o amor pela palavra de Deus nos prepara para a eternidade. Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24:35. Quando investimos tempo na palavra, estamos construindo nossa vida sobre um fundamento eterno que nunca será abalado.
Portanto, se você sente esse amor pela Bíblia, saiba que isso é um sinal claro da presença do Espírito Santo em sua vida. Ele é quem desperta essa paixão, ilumina seu entendimento e fortalece sua fé. Continue buscando, lendo, meditando e vivendo a palavra, pois ela é o caminho para uma vida cheia de propósito e alegria em Deus. 3. Transformação do caráter. Terceiro sinal que evidencia a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa é a transformação do caráter. Quando permitimos que o Espírito Santo opere em nós, ele nos molda para que nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo. Esse processo é conhecido como santificação e é uma prova inegável de que Deus está trabalhando em nós. A transformação do caráter começa com o fruto do Espírito, como descrito em Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses atributos são evidências claras de que o Espírito está habitando em nosso coração e nos guiando em direção a uma vida que reflete o caráter de Deus. Antes de sermos tocados pelo Espírito Santo, nossas ações, pensamentos e desejos eram frequentemente guiados pela nossa natureza humana, ou carne. Essa natureza é descrita em Gálatas 5, 19, 21, como sendo marcada por obras como imoralidade, inveja, ódio, ira e egoísmo. Porém, quando o Espírito entra em nossas vidas, ele inicia um processo de transformação, ajudando-nos a abandonar esses hábitos antigos e a desenvolver um caráter que agrada a Deus. Essa transformação não ocorre de forma instantânea, é um processo contínuo. Em 2 Coríntios 3,18, Paulo descreve isso como uma mudança gradual. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O Espírito trabalha em nós diariamente, removendo o que não é de Deus e substituindo por aquilo que reflete sua santidade. Um dos aspectos mais belos dessa transformação é a maneira como o Espírito Santo nos ajuda a lidar com os outros. O amor, por exemplo, é o primeiro atributo mencionado no fruto do Espírito. Quando o Espírito Santo opera em nós, ele nos capacita a amar até mesmo aqueles que nos machucaram ou que são difíceis de lidar. Esse tipo de amor não vem de nós mesmos, mas do Espírito que habita em nós. Além do amor, o Espírito Santo também produz alegria. Essa alegria não é circunstancial. Ela não depende das condições externas, mas é um estado interno de contentamento que vem de saber que somos filhos de Deus. Filipenses 4:4 nos encoraja: alegrem-se sempre no Senhor. Essa alegria é um reflexo do Espírito Santo habitando em nós. Outro aspecto transformador é a paz. Quando o Espírito Santo está presente em nossa vida, ele nos dá uma paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Mesmo em meio às tempestades da vida, podemos experimentar uma calma interior que só Deus pode proporcionar. Essa paz não é apenas para nós, mas também para os outros, pois somos chamados a ser pacificadores. Mateus 5:9. A paciência é outro sinal da transformação do caráter pelo Espírito. Em um mundo onde a impaciência é comum, o Espírito Santo nos capacita a esperar no tempo de Deus e a lidar com situações difíceis sem perder a calma. Essa paciência se estende aos nossos relacionamentos, ajudando-nos a perdoar e a compreender os outros. A bondade e a benignidade também são evidências dessa transformação. Quando o Espírito Santo está em nós, ele nos leva a tratar os outros com gentileza e compaixão, refletindo o amor de Cristo em nossas ações. Essas qualidades não são apenas comportamentos externos, mas um reflexo de um coração transformado.
A fidelidade é outro fruto do Espírito que revela a transformação do nosso caráter. Ela nos ajuda a permanecer firmes em nossa fé, mesmo diante de desafios e tentações. A fidelidade também se manifesta em nossos relacionamentos, tornando-nos pessoas confiáveis e comprometidas. A mansidão, por sua vez, é uma característica muitas vezes incompreendida. Ela não é sinônimo de fraqueza, mas de força sob controle. Uma pessoa mansa é capaz de responder com calma e gentileza, mesmo em situações de conflito. Essa atitude é resultado direto da obra do Espírito em nossa vida. O domínio próprio talvez seja um dos aspectos mais desafiadores da transformação do caráter. Nossa natureza humana frequentemente nos leva a buscar gratificação imediata, mas o Espírito Santo nos capacita a exercer controle sobre nossos desejos e impulsos. Esse domínio próprio é essencial para vivermos uma vida que glorifica a Deus. Além do fruto do Espírito, a transformação do caráter também é evidente em nossa capacidade de perdoar. Antes de conhecermos a Deus, o perdão pode parecer impossível em certas situações. Porém, com o Espírito Santo, somos capacitados a perdoar assim como Deus nos perdoou. Efésios 4:32. Esse perdão não apenas liberta os outros, mas também nos liberta de cargas emocionais desnecessárias. A transformação do caráter também se manifesta em nossa humildade. Quando o Espírito Santo está operando em nós, ele nos ajuda a reconhecer nossas limitações e a depender de Deus em todas as áreas da vida. Essa humildade é um contraste com o orgulho que muitas vezes domina nossa natureza humana. Outro sinal de transformação é o arrependimento. O Espírito Santo nos convence do pecado, João 16:8, e nos guia ao arrependimento genuíno. Esse arrependimento não é apenas um remorso superficial, mas uma mudança profunda de coração e mente. A presença do Espírito Santo também nos capacita a resistir às tentações. Quando somos tentados, o Espírito nos lembra da palavra de Deus e nos dá força para dizer não ao pecado. Isso é uma evidência clara de que estamos sendo transformados para viver uma vida de obediência. Por fim, a transformação do caráter nos prepara para o propósito que Deus tem para nós. Como vasos moldados pelo oleiro, somos preparados para boas obras que glorificam a Deus. Efésios 2:10. O Espírito Santo nos equipa com tudo o que precisamos para cumprir nossa missão. Portanto, se você percebe mudanças em seu caráter, mesmo que sejam pequenas, saiba que isso é um sinal da presença do Espírito Santo em sua vida. Ele está moldando você para refletir a glória de Deus um passo de cada vez. Confie nesse processo e permita que ele continue a transformar você de dentro para fora. 4. Desejo de estar na presença de Deus. Quarto sinal da presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa é o desejo intenso e constante de estar na presença de Deus. Esse desejo não é algo que surge por esforço humano, mas é resultado da obra do Espírito Santo em nosso coração, que nos atrai para uma comunhão mais profunda com o Criador. Desde o momento em que o Espírito Santo entra na vida de alguém, ele desperta um anseio espiritual que vai além das preocupações terrenas. Passamos a encontrar alegria, conforto e propósito ao nos aproximarmos de Deus por meio da oração, adoração, leitura da palavra e meditação. Em Salmos 42, na 1:2, o salmista expressa esse desejo. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Essa sede espiritual é uma evidência clara de que o Espírito Santo está operando em nossa vida. Quando somos conduzidos pelo Espírito, estar na presença de Deus deixa de ser uma obrigação
ou ritual religioso e se torna um privilégio. Momentos de oração, louvor e busca de intimidade com o Senhor passam a ser os pontos altos do nosso dia. Esse desejo de estar com Deus não se limita ao ambiente da igreja. Ele nos acompanha no dia a dia, nos convidando a estabelecer uma relação contínua com o Pai em qualquer lugar e a qualquer momento. O Espírito Santo também nos capacita a vencer a apatia espiritual que muitas vezes nos impede de buscar a Deus. Antes de sua ação em nossas vidas, podemos nos sentir desmotivados ou até indiferentes em relação à oração e à leitura da Bíblia. No entanto, quando ele nos toca, experimentamos um despertar espiritual. Passamos a sentir prazer em abrir a Bíblia e ouvir a voz de Deus através dela. O Espírito Santo ilumina as Escrituras, revelando verdades que antes pareciam distantes ou difíceis de compreender. Além disso, o Espírito nos conduz a um estilo de vida de adoração. A adoração deixa de ser apenas algo que fazemos durante os cultos e se torna uma postura constante de reverência e gratidão. Em João 4:24, Jesus disse: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Espírito Santo nos ajuda a adorar a Deus de forma autêntica e genuína, alinhando nosso coração com a vontade do Pai. Outro aspecto desse desejo de estar na presença de Deus é o anseio por momentos de comunhão com o corpo de Cristo. O Espírito Santo nos conduz a buscar a companhia de outros irmãos na fé, fortalecendo-nos mutuamente e edificando a igreja como um todo. Em Hebreus 10:25, somos encorajados a não deixar de nos reunir como igreja. O desejo de participar de cultos, estudos bíblicos e outros encontros espirituais é uma evidência clara de que o Espírito Santo está nos guiando. Esse desejo também se manifesta em uma vida de oração fervorosa. O Espírito Santo não apenas nos motiva a orar, mas também intercede por nós, como diz Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mesmo quando nos faltam palavras, o Espírito Santo nos guia em uma oração sincera e profunda. Outro sinal desse desejo é a busca pela santidade. Quanto mais tempo passamos na presença de Deus, mais queremos nos afastar do pecado e nos aproximar de sua santidade. O Espírito Santo nos convence do que precisamos mudar e nos capacita a viver de forma que agrada ao Senhor. Em 1 Pedro 1:15-16, somos chamados a ser santos porque Deus é santo e o Espírito Santo nos ajuda a responder a esse chamado. Estar na presença de Deus também nos traz descanso e renovação. Em Mateus 11:28-30, Jesus nos convida: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Esse descanso não é apenas físico, mas espiritual, e é experimentado plenamente quando estamos conectados ao Espírito Santo. Ele nos renova e nos dá força para enfrentar os desafios da vida. O Espírito Santo também desperta em nós uma consciência maior da glória e majestade de Deus. Quanto mais tempo passamos na presença de Deus, mais nos maravilhamos com quem Ele é. Esse senso de reverência e admiração nos leva a uma adoração mais profunda e a um desejo constante de conhecê-lo melhor. Além disso, o desejo de estar na presença de Deus muitas vezes se manifesta em forma de gratidão. O Espírito Santo nos lembra das bênçãos de Deus em nossas vidas e nos inspira a expressar nosso agradecimento. Esse coração grato nos ajuda a manter o foco no Senhor, mesmo em tempos difíceis. Um aspecto marcante desse desejo é o reconhecimento de que nada neste mundo pode preencher o vazio que só Deus pode ocupar.
O Espírito Santo nos convence de que todas as outras coisas são temporárias e que somente a presença de Deus traz a verdadeira satisfação. Em Filipenses 3:8, Paulo declara: "Considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor." Esse sentimento é um reflexo da obra do Espírito em nós. Outra evidência é a nossa prontidão para ouvir e obedecer à voz de Deus. O Espírito Santo nos ensina a discernir a vontade de Deus e nos dá coragem para segui-la, mesmo quando isso exige sacrifícios. Esse desejo de obedecer é um sinal claro de que estamos vivendo em comunhão com Ele. Por fim, o desejo de estar na presença de Deus nos prepara para a eternidade. O Espírito Santo coloca em nosso coração a expectativa pelo dia em que estaremos face a face com o Senhor. Esse anseio nos ajuda a viver com propósito e esperança, sabendo que nossa verdadeira pátria está no céu. Se você sente esse desejo crescente de buscar a Deus, saiba que isso é uma obra direta do Espírito Santo. Ele está te atraindo para uma comunhão mais profunda com o Pai e transformando sua vida para refletir a glória de Deus. Não ignore esse convite. Abrace-o e experimente a plenitude de estar na presença de Deus. 5. Transformação de caráter. O quinto sinal da presença do Espírito Santo em uma pessoa é a transformação de caráter, algo que reflete diretamente o poder de Deus agindo na vida do cristão. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele começa a moldar nossa personalidade, nossos pensamentos, palavras e atitudes para que se alinhem com os princípios de Deus. Essa transformação não acontece da noite para o dia, mas é um processo contínuo, conhecido como santificação. O apóstolo Paulo descreve os frutos dessa transformação em Gálatas 5:22-23, onde ele menciona o fruto do Espírito como amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas características não são produzidas por esforço humano, mas são evidências do Espírito Santo operando em nós. Quando o Espírito trabalha em nosso interior, ele nos capacita a refletir o caráter de Cristo no dia a dia. Um exemplo claro dessa transformação é o amor. O Espírito Santo nos ensina a amar de maneira incondicional, assim como Jesus nos amou. Esse amor vai além do afeto humano e nos capacita a amar até mesmo aqueles que nos ferem ou que são difíceis de lidar. Em Mateus 5:44, Jesus nos chama a amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. E é o Espírito Santo quem nos dá a graça para cumprir esse mandamento. Outro aspecto transformador é a alegria. Essa alegria não depende das circunstâncias externas, mas é uma alegria sobrenatural que vem da nossa comunhão com Deus. Mesmo em meio a desafios e tribulações, o Espírito Santo nos dá um coração alegre e grato. Em Filipenses 4:4, Paulo nos encoraja: "Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se." Essa alegria é uma marca distintiva de alguém que tem o Espírito Santo. A paz também é um sinal da transformação do Espírito em nossa vida. O Espírito Santo nos dá uma paz que excede todo o entendimento, como descrito em Filipenses 4:7. Essa paz nos permite enfrentar momentos de incerteza e dificuldade com confiança em Deus. É a mesma paz que Jesus prometeu aos seus discípulos. Em João 14:27, "Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo." Outro fruto evidente do Espírito Santo é a paciência. Em um mundo onde tudo parece urgente e o estresse é comum, o Espírito Santo nos ensina a esperar no tempo de Deus e a tratar as pessoas com tolerância e compreensão. A paciência é uma virtude que demonstra confiança no Senhor e reflete o caráter de Cristo em nossas interações diárias.
Além disso, a bondade e a amabilidade se tornam marcas evidentes na vida de quem é transformado pelo Espírito. Essas qualidades nos levam a tratar os outros com compaixão e respeito, refletindo o amor de Deus através de nossas ações. Em Efésios 4:32, Paulo nos orienta: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. A capacidade de perdoar também é uma evidência poderosa do Espírito Santo operando em nós. O Espírito Santo também nos ajuda a desenvolver fidelidade, que se manifesta em nossa lealdade a Deus e em nossos relacionamentos com os outros. Quando somos cheios do Espírito, buscamos viver de forma íntegra, cumprindo nossas promessas e honrando nossos compromissos. A fidelidade é essencial para fortalecer a confiança em nossos relacionamentos e nos aproximar mais de Deus. A mansidão é outra característica que o Espírito Santo produz em nós. Ser manso não significa ser fraco, mas sim ter a força sob controle. A mansidão nos ajuda a responder com calma e sabedoria, mesmo em situações de conflito. Em Mateus 11:29, Jesus descreve a si mesmo como manso e humilde de coração, e o Espírito Santo nos capacita a seguir seu exemplo. O domínio próprio também é um sinal evidente da transformação de caráter operada pelo Espírito Santo. Ele nos dá força para resistir às tentações e para dizer não ao pecado. Em Tito 2:11-12, lemos que a graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade e aos desejos mundanos, vivendo de maneira justa, sóbria e piedosa. Esse domínio próprio nos ajuda a manter o foco em Deus e a viver de forma que o glorifique. Essa transformação de caráter não é apenas interna, ela também se reflete em nossas ações e testemunho. À medida que o Espírito Santo nos molda, começamos a impactar positivamente as pessoas ao nosso redor. Nossos relacionamentos mudam, pois passamos a tratar os outros com amor, paciência e respeito. As pessoas percebem essa mudança e são atraídas a Cristo por meio do nosso exemplo. Outro aspecto importante da transformação de caráter é o arrependimento contínuo. O Espírito Santo nos convence do pecado e nos leva a confessá-lo e abandoná-lo. Esse processo nos mantém em humildade diante de Deus e nos ajuda a crescer espiritualmente. Em 1 João 1:9, somos encorajados a confessar nossos pecados, pois Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O Espírito Santo também nos capacita a enfrentar as dificuldades da vida com perseverança. Ele nos dá força para superar obstáculos e nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Essa confiança em Deus nos ajuda a manter a fé mesmo em tempos de provação. Por fim, a transformação de caráter que o Espírito Santo opera em nós tem um propósito eterno. Ele nos prepara para sermos semelhantes a Cristo e nos capacita a cumprir nosso chamado como filhos de Deus. Em Romanos 8:29, Paulo escreve que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho. Esse é o objetivo final da obra, do Espírito em nossa vida. Se você tem percebido mudanças no seu caráter e na forma como vive, isso é um forte sinal de que o Espírito Santo está operando em você. Essa transformação é um testemunho vivo do poder de Deus e uma evidência de que você está no caminho da santificação. Se desejar, posso continuar explicando mais sinais ou explorar outros temas relacionados. 6. Desejo de intimidade com Deus. Sexto sinal da presença do Espírito Santo é o profundo desejo de intimidade com Deus. Quando o Espírito habita em nós, ele nos move a buscar um relacionamento mais profundo e genuíno com o Pai. Esse desejo não é uma obrigação religiosa,
mas uma fome espiritual que brota no coração daqueles que foram tocados pelo Espírito. A intimidade com Deus se manifesta através de várias práticas espirituais, como a oração, a meditação na palavra, o louvor e a adoração. O Espírito Santo nos guia nesses momentos, tornando-os mais profundos e significativos. Em Romanos 8,15, lemos: "Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai." Essa expressão, Abba, é uma forma íntima de chamar Deus de Pai, e somente o Espírito Santo pode nos conduzir a esse tipo de relacionamento. O desejo de intimidade também se reflete na busca por santidade. O Espírito Santo nos convence do pecado, João 16:8, e nos move a querer agradar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Isso não significa que seremos perfeitos, mas que teremos uma postura de arrependimento e entrega total a Ele. Além disso, o Espírito nos ensina a ouvir a voz de Deus. Ele nos dá discernimento e sabedoria para compreender o que Deus deseja nos comunicar. Em João 10:27, Jesus diz: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." Quando o Espírito está presente, nossa conexão com Deus se torna mais clara e próxima. Essa intimidade também se reflete no prazer em estar na presença de Deus. O Espírito Santo desperta em nós um anseio por momentos de adoração e comunhão com o Pai. É como o salmista expressou no Salmo 42:1-2. "Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus?" Outro aspecto importante é o desejo de conhecer mais a Deus através da sua palavra. O Espírito Santo nos dá entendimento espiritual, tornando as Escrituras vivas e relevantes para nossas vidas. Em 1 Coríntios 2:10, Paulo explica que o Espírito nos revela as profundezas de Deus, capacitando-nos a compreender coisas que antes pareciam difíceis ou obscuras. Essa busca por intimidade não é algo isolado. Ela também nos leva a buscar comunhão com outros cristãos. O Espírito Santo nos une em amor e nos motiva a participar ativamente da igreja, compartilhando nossa fé e aprendendo uns com os outros. Em Hebreus 10:25, somos encorajados a não deixarmos de congregar, porque é nesse ambiente de comunhão que o Espírito se manifesta de forma poderosa. Além disso, o desejo de intimidade com Deus também nos dá força para enfrentar as distrações e tentações do mundo. O Espírito nos ajuda a priorizar o reino de Deus acima de tudo, como Jesus ensinou em Mateus 6:33. "Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas." Por fim, essa intimidade com Deus transforma nossa perspectiva de vida. Passamos a confiar mais em Deus, descansar em sua soberania e viver com propósito. O Espírito Santo nos lembra constantemente do amor de Deus por nós e nos faz desejar estar em sua presença, não apenas nesta vida, mas por toda a eternidade. 7. Manifestação de dons espirituais. Sétimo sinal da presença do Espírito Santo é a manifestação de dons espirituais na vida do cristão. Quando o Espírito Santo está ativo em nós, ele nos concede dons específicos que têm como propósito edificar a igreja e glorificar a Deus. Esses dons são mencionados em passagens como 1 Coríntios 12:4-11 e Romanos 12:6-8, e incluem uma ampla variedade de habilidades espirituais. Os dons do Espírito são evidências claras de sua presença e operação. Eles não são dados com base em mérito ou esforço humano, mas são distribuídos conforme a vontade de Deus. Em 1 Coríntios 12:11, Paulo afirma:
Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente, a cada um conforme quer. Entre os dons espirituais mencionados na Bíblia encontramos dom de profecia, é a capacidade de transmitir mensagens inspiradas por Deus, trazendo edificação, exortação e consolo à igreja. 1 Coríntios 14:3. Dom de línguas e interpretação. Inclui tanto a capacidade de falar em línguas desconhecidas quanto a de interpretá-las, trazendo compreensão e edificação para a congregação. Dom de cura é a capacitação divina para orar por enfermos e ver a manifestação da cura física, emocional ou espiritual. Dom de discernimento de espíritos. Esse dom nos ajuda a distinguir entre o que vem de Deus, do homem ou do inimigo, protegendo-nos de enganos espirituais. Dom de sabedoria e conhecimento. São habilidades sobrenaturais para aplicar a verdade de Deus em situações específicas, trazendo clareza e direção. Dom de fé. Vai além da fé comum. É uma confiança inabalável no poder de Deus para realizar o impossível. Esses dons não são para autopromoção, mas para servir e edificar os outros. Em Efésios 4:12, Paulo explica que os dons são dados para preparar os santos para o trabalho do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. É importante destacar que todos os cristãos podem receber dons espirituais, mas nem todos receberão os mesmos dons. O Espírito distribui os dons conforme a necessidade e o propósito de cada um dentro do corpo de Cristo. Essa diversidade de dons reflete a sabedoria de Deus e fortalece a unidade da igreja. Além dos dons, o Espírito Santo também capacita os cristãos a exercerem esses dons com amor, pois, sem amor, eles se tornam vazios. Em 1 Coríntios 13, Paulo nos lembra que o amor é o maior de todos os dons e deve ser a motivação por trás de tudo o que fazemos. A manifestação dos dons também serve como testemunho do poder de Deus para o mundo. Quando os dons são usados de forma sábia e para a glória de Deus, eles atraem pessoas para Cristo e fortalecem a fé dos que estão na igreja. É por isso que Paulo encoraja os cristãos em 1 Coríntios 14:1. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Esses dois últimos sinais, desejo de intimidade com Deus e manifestação de dons espirituais, completam os 7 sinais da presença do Espírito Santo. Eles nos mostram como o Espírito age tanto no nosso interior, transformando-nos, quanto através de nós, impactando o mundo ao nosso redor. Conclusão. Você não precisa viver com dúvidas. A presença do Espírito Santo em sua vida se reflete em confiança, transformação, paixão e amor. É tempo de você abraçar essa certeza e permitir que Deus trabalhe ainda mais profundamente em você. Se esse vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e deixe um comentário abaixo. Vamos juntos espalhar essa verdade para o mundo.